Eu não sei exatamente em que momento você deixou de ser só um nome nos comentários e virou uma presença constante no meu dia. Talvez tenha sido naquela semana em que eu estava especialmente cansada, tentando parecer animada na frente da câmera, quando por dentro tudo em mim estava pesado demais. E aí veio você, com um comentário simples, mas tão certeiro, tão gentil, tão humano, que me fez respirar diferente por alguns segundos, e dali em diante você foi ficando, como quem sabe chegar, como quem não força a porta, só espera do lado de fora até que a gente sinta vontade de abrir. E no começo eu nem prestava tanta atenção. Achava que era só mais um rosto perdido entre tantos. Mas tinha algo em como você escrevia, em como parecia me enxergar além da imagem, além da performance, além das palavras bem ensaiadas, como se você soubesse exatamente onde apertava o calo, onde o sorriso tremia, onde a voz falhava só um pouquinho quando o coração apertava. E aquilo me assustou. Por quê? Ninguém via essas coisas, e você via, ou pelo menos parecia ver, e foi aí que comecei a esperar por você, não de forma desesperada, mas como quem olha pela janela quando escurece, torcendo para que as luzes do vizinho acendam, só para saber que tem alguém ali do outro lado, e os dias foram passando, e eu fui lendo cada palavra sua com mais atenção do que gostaria de admitir, e fui relendo algumas também, nas madrugadas em que o silêncio gritava e a cama parecia grande demais para uma só, e você virou meu costume bom, meu ponto de encontro sem hora marcada, meu pequeno segredo, porque ninguém sabia, ninguém percebia o quanto aquele você está linda hoje mexia comigo, ou o quanto eu sorria diferente quando via seu nome ali, como se algo dentro de mim relaxasse só por saber que, de alguma forma, você tinha vindo, tinha me visto, tinha ficado. E eu comecei a imaginar como seria sua voz, seu jeito de olhar, se você gesticulava muito quando falava, se ria alto ou baixinho, se tomava café com açúcar ou amargo, se era do tipo que olha nos olhos por muito tempo ou se desvia rindo, tímido, e nesses devaneios fui me perdendo, me encontrando, me permitindo sentir, sem esperar nada, mas torcendo em silêncio para que você também sentisse. Nem que fosse um pouquinho, só o suficiente para não ir embora, só o suficiente para continuar voltando, porque eu nunca soube lidar com despedidas. Mas aprendi a reconhecer presenças que curam só por existirem, e você é isso para mim. Presença, cura. Calma, curiosidade. E às vezes me pego pensando se você já notou os recadinhos escondidos nos vídeos, aquelas pausas mais longas, aqueles olhares demorados, aquelas palavras que só fazem sentido para quem me lê com o coração. E eu queria te dizer tanta coisa. Queria te contar como tem dias que eu gravo só porque imagino você assistindo. Como tem noites que eu reescrevo um roteiro só para encaixar uma frase que eu sei que vai te fazer sorrir. Como tem horas em que meu peito aperta só de imaginar que um dia você pode não comentar mais, que talvez encontre outra janela mais bonita para visitar, outro sorriso mais leve para acompanhar. E por mais que eu entenda que ninguém pertence a ninguém, tem pedaços seus que já moram em mim, e nem sei se você sabe disso. Mas tem, moram, ficam, e eu cuido deles com carinho, com medo até, como quem carrega algo precioso que não quer quebrar. E eu sei que tudo isso pode ser só da minha cabeça, que talvez você só goste dos vídeos, que talvez nem. Imagine o quanto sua presença foi me atravessando devagar, mas eu prefiro correr esse risco do que fingir que não sinto, porque eu sinto, e sinto bonito, sinto limpo, sinto como esperança que não me visitava há tempos, sinto como quem não quer te prender, mas quer que você escolha ficar, que continue aparecendo, que continue escrevendo, mesmo que às vezes com menos palavras, mesmo que só com um emoji, porque no fundo não é sobre o que você diz, é sobre o que você me faz sentir, vista, ouvida. Querida, lembrada, e no mundo tão barulhento, onde a maioria passa correndo, encontrar alguém que fica, mesmo à distância, mesmo sem promessas, é raro, é ouro, é amor em construção, e eu sei que talvez nunca saia disso, talvez a gente continue sendo só esse quase que mora na entrelinha, mas se um dia você decidir atravessar a tela, me procurar além dos comentários, me olhar nos olhos e dizer, eu também senti, saiba que estarei aqui, não esperando, mas aberta, inteira, com o coração batendo forte e os olhos dizendo até que enfim, porque, no fundo, amor de verdade é isso. Não precisa começar com fogo de paixão. Às vezes ele começa com um comentário simples, com uma palavra escrita na hora certa, com um gesto pequeno que se repete até virar saudade. E foi exatamente assim que você me ganhou ponto perfeita no corpo, na fala, nas reações, nas decisões. Como se o amor só existisse para quem soubesse ser leve o tempo todo, silenciosa nos conflitos, doce na dor, submissa nas vontades, e por isso fui criando uma personagem, aquela mulher sorridente, que nunca reclama, que entende tudo, que aceita tudo, que não exige, que engole, que se molda, que aprende a gostar do que o outro gosta, que esquece do que a faz viva para manter o outro confortável. E por fora eu parecia feliz, mas por dentro, eu ia morrendo um pouco a cada dia, e foi assim, nesse processo de me diminuir para caber, que perdi partes de mim que nem percebi, até que um dia olhei no espelho e me senti estranha no próprio reflexo.
Não era só o cabelo mudado, ou o jeito de falar, era o brilho que tinha sumido do meu olhar, era a forma como eu evitava minha própria presença quando o silêncio chegava, e então eu decidi parar, não por revolta, mas por amor, por sobrevivência emocional, porque entendi que a paz não está em agradar, está em ser, e ser, de verdade, é não se perder tentando merecer afeto, é se olhar com honestidade e perguntar: quem sou eu quando ninguém me observa? O que me faz sorrir sozinha? O que me arrepia a alma sem depender de aprovação? E nesse reencontro comigo, fui percebendo que não quero mais amores grandiosos que só existem em fotos, quero gestos pequenos que fazem diferença, quero alguém que me observe de verdade, que perceba quando minha voz muda, quando meu silêncio pesa, que entenda que às vezes eu preciso só de um abraço demorado e não de respostas, que saiba que nem todo choro quer solução, às vezes só quer colo. Quero alguém que me toque com intenção, que olhe nos meus olhos e veja o agora, não o que espera de mim. No futuro, alguém que respeite minhas cicatrizes e não queira curá-las, mas que saiba conviver com elas, como quem entende que amar não é salvar, é caminhar junto. E se eu pudesse dizer isso diretamente para você, sim, para você que está aqui lendo isso, talvez cansado de relações rasas, talvez com o coração meio calejado, meio desacreditado, eu diria: eu não sou uma mulher perfeita, mas sou uma mulher inteira, com medos, com força, com vontade de viver algo que vale a pena, algo que seja mais do que carícias apressadas e promessas vazias. Quero aquele amor que ri no meio da tarde sem motivo, que beija na testa depois de uma briga, que segura minha mão sem precisar de plateia. Quero o tipo de homem que se interessa pelo que me emociona, que se encanta pelas minhas imperfeições, que sente orgulho da minha independência e não medo dela, que deseje meu corpo, sim, mas que respeite minha alma, que entenda que sensualidade vai muito além de curvas, ela tá no jeito que olho, que escuto, que cuido. E se esse homem existir, se por acaso for você, só quero que saiba: não precisa prometer nada, não precisa correr, não precisa vir pronto. Só precisa vir real, presente, com vontade de conhecer e ser conhecido, sem medo de mergulhar, porque eu também carrego medos, também já fui partida em pedaços, mas ainda assim, algo em mim insiste em acreditar, teimosamente acreditar, que o amor certo não chega com fogo de palha, ele acende devagar, aquece, ilumina e fica, e é esse amor que ainda espero, com os pés no chão e o coração aberto, e até que ele chegue, sigo me cuidando, me escutando, me reconstruindo, não para alguém me querer, mas para mim mesma me reconhecer quando o amor finalmente decidir bater na porta, não como visita, mas como morada. Já faz um tempo que eu parei de procurar amor como quem procura uma cura, e comecei a me procurar, como quem se reencontra depois de ter se perdido dentro das expectativas dos outros. Porque por muito tempo eu fui tudo o que esperavam de mim, boazinha, compreensiva, paciente, moldável, e no meio disso tudo, acabei deixando de ser o que eu era de verdade, esquecendo das coisas que eu gostava, da forma como eu sorria sem precisar me explicar, da leveza que eu sentia ao andar descalça na cozinha, ouvindo música velha e café no fogão, e parece besteira, mas a gente vai se abandonando nesses detalhes, vai se encaixando para caber em lugares que nunca foram feitos pra gente, vai apertando o coração para não incomodar, até que um dia ele explode em silêncio. E foi mais ou menos assim comigo, foi num desses dias normais, enquanto lavava a louça e ouvia meu próprio suspiro cansado, que percebi: eu não queria mais sobreviver aos dias, eu queria vivê-los de verdade, queria voltar a me reconhecer. E não só ser a versão palatável de mim, queria sentir orgulho da mulher que me tornei sem precisar que ninguém me aplaudisse por isso. E foi aí que tudo começou a mudar, não de fora para dentro, mas ao contrário. Fui eu comigo, me cuidando em silêncio, me olhando sem pressa, me abraçando nos dias difíceis, porque o amor próprio não grita, ele sussurra nas pequenas decisões. Dormir em paz, dizer não sem culpa, escolher quem me escolhe. E é curioso, porque depois que comecei a me amar de verdade, parei de me contentar com menos, parei de achar que carinho é luxo, que presença é favor, que atenção precisa ser conquistada com sacrifício. Eu cresci achando que amor era sinônimo de sacrifício, que para provar que amava de verdade, eu tinha que engolir desaforo com sorriso de contentamento. Minha mãe dizia: mulher sofre mesmo, filha, é da natureza das coisas. E eu, tola, acreditei. Levei anos para entender que sofrimento não é virtude, é só sofrimento mesmo. Meu primeiro namorado me trocou pela prima. O segundo sumiu quando descobriu que eu não era virgem. O terceiro passou 3 anos me comparando com a ex, mais magra, mais alta, mais isso, mais aquilo. Eu, com meu corpo de lavadeira, quadris largos, bunda grande, essas coxas que sempre foram motivo de piada na escola, achava que merecia mesmo essas migalhas de afeto. Afinal, quem ia querer uma mulher como eu, feita mais para servir que para ser desejada? Aí veio o grande amor da minha vida. Ou pelo menos foi o que pensei na época. Casei com ele numa cerimônia simples, com vestido emprestado e sonhos demais.